Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todas as irmãs que aqui estão. Bom dia aos irmãos que estão aí na live, a todas as irmãs e os irmãos que estão aí. Deus abençoe a vida de cada um, que cada um possa estar ligado agora na presença do Senhor, possa não estar disperso, não estar desatento àquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas nesta manhã. Se você estiver atento àquilo que Deus falar, você vai sair daqui diferente, transformado, restaurado. Aquele que estiver triste, eu creio em nome de Jesus que vai sair alegre. Aquele que estiver com dor, vai sair sem dor, eu creio.
e que cada um também possa crer, possa louvar ao Senhor, engrandecer o nome santo do Senhor, e Deus colocará alegria e contentamento em nossos corações. Vamos louvar a Deus com o hino 390 nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Façam os seus pedidos de oração. Vamos estar anotando os seus pedidos de oração. A irmã Mônica já está anotando. E no final do culto, nós vamos apresentar no círculo de oração todos os pedidos. Agora também nós vamos orar. Nós vamos louvar para que nós possamos orar. Louvar a Deus com o hino 121. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar a Deus nesta manhã, apresentar a todos os que estão aí na live. Eu creio que já fizeram seus pedidos de oração, creio também que Deus já está nos ouvindo, já está atento para os nossos pedidos, e creio também que Deus é poderoso para atender todos aqueles que clamam, todos aqueles que suplicam. Eu creio em nome de Jesus. Oremos então, todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado, digno de toda honra e de toda glória. Deus bendito, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Deus querido Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, cada detalhe das nossas vidas o Senhor tem cuidado, Senhor, por todo o suprimento que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, as nossas vestes, o nosso alimento, a nossa comida, Senhor, na nossa despensa, na nossa mesa, Senhor, o teto que nos cobre, Senhor. Oh, Deus bendito, quanta coisa boa o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Oh, Deus, quantos livramentos que o Senhor tem nos dado que nós nem podemos ver, Senhor, meu Pai. Senhor, grande, Pai, grande é a Tua bênção nas nossas vidas, grande é o Teu amor, Pai, que é infinito, que é eterno, a Tua misericórdia, Pai, que dura para sempre, Senhor. Te agradecemos grandemente, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem alegrado os nossos corações todos os dias, Pai. O Senhor tem nos despertado pela manhã. Nós estamos aqui, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor nos despertou e nos sustentou até aqui, Pai. Nos trouxe, Deus querido, Pai amado, guardados e protegidos
pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, Deus amado, nós queremos declarar nesta manhã, Senhor, que nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor, meu Pai, e não queremos estar afastado de Ti, Senhor. Nós, Pai querido, Pai amado, buscamos, Pai, sentir a Tua presença nesta manhã e sabemos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já está aqui, Senhor, meu Pai, nos enchendo do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Deus, a Tua palavra que diz, Pai, a Tua graça nos basta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crer nisso, Pai. Nos ajuda a crer na Tua palavra, que a Tua graça nos basta, Senhor, meu Pai. Porque assim, Deus querido, nós vamos estar sempre alegres, sempre contentes, Deus, com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo que algumas coisas não saiam do jeito que a gente quer, mas Deus, Tu sabes que nós somos imperfeitos no Senhor que é perfeito, Pai, e a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, Senhor, somente a Tua vontade, somente o Teu querer, Pai. Deus querido, Pai amado, nós Te agradecemos porque somos escolhidos do Senhor, Pai, somos a menina dos Teus olhos, eleitos por Ti, Senhor, aleluia, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, Deus bendito, Deus amado, nesta manhã queremos Te pedir perdão, Pai, perdão pelas nossas falhas, pela nossa fraqueza, Pai, perdão, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, quando não conseguimos rejeitar, Senhor, o pecado, Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, as nossas faltas, as nossas transgressões, Senhor. Perdoa tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor. Perdoa quando nós entristecemos o Teu coração, Senhor. Quando, Deus querido, Pai amado, o Senhor chora pelas nossas vidas, Senhor, meu Pai. Quando somos desobedientes, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, nesta manhã, Senhor, meu Pai, queremos em nome de Jesus, Pai, pedir, Senhor, meu Pai, a Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus te apresentamos, Pai, todas essas irmãs que aqui estão, Senhor, meu Pai. Deus, elas não colocaram seus pedidos de oração, mas o Senhor sabe, Pai querido, na mente de cada uma, Pai, o que elas estão necessitando, Pai. Deus, venha suprir a necessidade das Tuas servas, Pai. Venha entrar com Teu poder, com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada uma delas, Pai. Visita a casa delas agora, Senhor, os filhos, o esposo. Em nome de Jesus, visita a família, visita os irmãos, os pais. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, realiza uma obra, Senhor, na vida de cada irmã que aqui está, Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, porque nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Queremos apresentar também toda essa irmandade que aí está, Senhor, meu Pai, na live. Deus, nós já sabemos que eles pediram oração, porque assim que inicia a live, eles pedem oração. Pai, eles pedem porque eles confiam, não em nós, Pai, mas no Senhor que é misericordioso, o Senhor que é amoroso, Pai. O Teu amor é maior que todas as coisas, Pai. Não cabe nos nossos pensamentos e nem nas nossas palavras, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura, Deus, passa das Tuas mãos santas e poderosas sobre essas vidas, Pai, e vá restaurando tudo ali que está enfermo, tudo que está com dor, Pai. Tudo, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, que não está, Senhor, meu Pai, conforme o Senhor nos fez, Pai. Deus, tudo aquilo que foi perdido, restitui, Senhor, na vida do Teu povo. Restitui a alegria, Pai. Restitui, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a saúde, Pai. Restitui a fé, Senhor. Restitui a sabedoria, Pai. Restitui tudo que foi perdido, tudo que foi deixado ao longo do tempo se perder, Senhor, meu Pai. Tudo que nós deixamos, Senhor, meu Pai, se perder durante nossas vidas, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, seja por distração, seja, Senhor, meu Pai, por correria da vida, Pai. E tudo vai ficando, quando demos conta, Pai, nós estamos desfalecendo na Tua presença.
presença, Senhor. Em nome de Jesus, restitui, transforma, Pai, restaura essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vá de encontro com aqueles que estão entristecidos, Pai, e alegra o coração, Senhor. Tira da cama aquele que está prostrado, que está dormindo aí, que está deitado e não tem coragem para levantar, Senhor, meu Pai. Dê um bom ânimo, Senhor, em nome de Jesus, para essas vidas, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, derrama também do teu bálsamo consolador sobre aquelas vidas que estão enlutadas, Senhor. Deus, esse ano mais que nunca, Senhor, nós vimos pessoas enlutadas, Pai, pessoas chorando, desesperadas, porque perderam as suas famílias, e agora chega o final do ano, Pai querido, Pai amado, onde era para o povo estar em festa, Senhor, meu Pai. Claro que estamos numa pandemia e não podemos, Senhor, oh Deus querido, Deus amado, mas o teu povo está entristecido, Pai, porque muitos não têm as suas famílias, muitos não têm mais os seus irmãos, muito não tem mais os seus pais, os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, refrigera estas almas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e coloca sobre eles a tua alegria, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, desperta o teu povo para entender, Pai, que agora é momento de ficar em casa, Senhor. Agora é momento, Deus querido, Pai amado, de reflexão, Senhor. Agora é momento, Deus querido, Pai amado, de esperarmos um pouco, Senhor, até que o Senhor envie a tua providência, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, desperta o teu povo para ser obediente, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, meu Pai, para guardar aquilo que o Senhor está nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus, que entra, Senhor, meu Pai, em nossos corações, Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Tira dos nossos olhos todas as escamas, Senhor, em nome de Jesus. Essa cegueira, Senhor, meu Pai, que Deus querido impede a nossa visão, Senhor, de enxergar a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, meu Pai, nos dê sabedoria espiritual, discernimento, entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que não estejamos distraídos, que não sejamos enganados e nem confundidos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos governadores, Pai. Nós precisamos orar por eles, Pai, porque eles já estão lá, Senhor, meu Pai, e nós precisamos, Deus, em nome de Jesus, da Tua ajuda. Nós precisamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor dê sabedoria a estes homens, Senhor, meu Pai, dê estratégias a eles, Pai, dê a direção de tudo ali, Senhor, no governo, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, cuida desses homens, Pai, cuida dessas vidas, dessas mulheres que também estão ali no poder, Senhor, meu Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, que eles sejam guiados pelo Senhor, não pela sua própria vontade, mas pela vontade do Senhor, Pai querido, Pai amado, para que nós possamos ter uns momentos de paz nas nossas vidas, Pai, momentos de alegria, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida das famílias, blinda essas famílias, cubra essas famílias com Teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Queremos orar também pelo nosso ministério, Senhor, para que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão à frente do ministério. Abençoa os anciãos, cooperadores, diáconos. Abençoa as nossas irmãs que atendem os cultos das irmãs aí pelo interior afora, Pai. Ontem, Senhor, meu Pai, ou é hoje, não sei, tem o culto das irmãs ali, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, no interior de São Paulo. Que o Senhor venha abençoar este culto, Pai. Que o Senhor esteja com elas, aplanando o caminho, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, tirando todos os cadeados, todas as pedras de tropeço, Pai, em nome de Jesus, para que tenha um culto cheio da Tua presença, Pai, que o Senhor cresça, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, e essas irmãs possam diminuir na Tua presença, Pai. Abençoa também, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, a vida, Senhor meu Pai, de todos os diáconos, de todos os obreiros desta obra, Senhor, em nome de Jesus. Dê sabedoria, dê paciência, dê discernimento a todos nós, em nome de Jesus. Abençoa o nosso ancião, o irmão Rodrigo, cuida do teu servo, onde ele estiver, Senhor meu Pai, esteja com ele, Pai, em nome de Jesus, aonde ele estiver, que ele esteja na Tua presença, que o Senhor esteja guiando ele em todas as coisas, que o Senhor tenha direcionado ele em todas as coisas, Pai, e que o Senhor venha encher o coração do Teu servo de alegria, Pai, encher o coração dele da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e que não falte a palavra na boca dele revelada por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a família dele, os filhos, a esposa, em nome de Jesus, cuida dessa família, blinda essa família com Teu poder, com a Tua graça, cubra eles com Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos pedir ainda nesta manhã a Tua palavra, Senhor. Envia a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Sim, fala conosco mais um pouquinho, Senhor, meu Pai. Encha o nosso coração de alegria. Senhor, em nome de Jesus, nos aconselha, Pai. Nos aconselha porque nós precisamos do Teu conselho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Revela a Tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor, de todos nós e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Todas essas coisas nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Seu nome, Senhor. Estando nos momentos dos recados. Glória a Deus, aleluia. Cultos aqui nessa congregação. Todos os dias online. Às 20 horas e no domingo às 18h30, é o único dia que é mais cedo, e os cultos presenciais, hoje às 10 horas da manhã, o culto das mulheres, amanhã tem o culto às 10 horas da manhã e às 18h30, todos são transmitidos online. De manhã às 8h30 tem a aula de música, essa aula de música ela é gratuita, que aquele que sentir vontade, aquele que sentir no coração de fazer aula de música, venha. Os irmãos aqui atendem com muito carinho, com muito amor, e todos com muita alegria, sempre com muita alegria. De manhã aqui é uma festa, e Deus tem se alegrado grandemente, tem preparado músicos. Então, que venham musicistas, venham fazer a aula, se alegrar conosco aqui nesta manhã de domingo às 8h30 da manhã. E logo após as 10 horas tem o culto, como eu já falei, e às 18h30 também. Na terça-feira temos o culto às 14 horas presencial, quarta-feira às 20 horas presencial, isso, são esses os cultos. Às 21h30, na sexta-feira, tem o estudo bíblico. Acompanhe, irmãos. Tem sido uma bênção. Nós temos aprendido tanto com a palavra do Senhor. E essa semana o tema foi falar do Espírito Santo de Deus. É um tema lindo, 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 lindo. Deus tem grandes coisas para falar sobre esse tema. E então participa, o irmão Cosmos, que atende esse estudo bíblico, e após a live das 20 horas, às 21h30 começa esse estudo bíblico. Tem sido de grande valor para a gente aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar.
Tem a mesa do amor, onde são arrecadados alimentos não perecíveis, tem ajudado grandemente a Irmandade daqui da capital, né, daqui de Barueri, aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, tem ajudado, tem suprido a necessidade daqueles que precisam. Então, que cada um possa colocar no seu coração esse desejo de ajudar esta obra, que é a obra do amor. Tem segunda-feira, tem a reunião de oração, aqui às 20 horas. Tem sido uma bênção também. Não é porque às vezes a gente fala, mas ela está falando que tem sido uma bênção, porque ela vai falar, né? Não, irmãos, tem sido uma bênção mesmo. Deus tem operado grandemente nas nossas vidas. É uma glória que Deus faz aqui, toda segunda-feira. E a cada dia mais as irmãs têm se comprometido também a vir. E nós estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito obra na vida da Irmandade. Nós oramos por essa casa de oração, porque precisa, necessita. O peso é grande, as afrontas são grandes, né? E os nossos anciãos também, eles precisam também das nossas orações. Anciãos do Brasil inteiro e alguns países fora, precisa das orações. Os obreiros precisam das orações. Então, nós estamos fazendo essa reunião de oração todas as segundas-feiras às 20 horas. É uma bênção. Todos aqueles que quiserem participar, tanto irmãos quanto irmãs, estão convidados. Tem mais alguma coisa, Kátia? Dia 10 de janeiro, tem um ensaio, como aquele outro que teve agora, dia 13. Foi 13? Um ensaio de orquestra. Dia 10 de janeiro, às 8h30. 8h30, né? Isso, 8h30, antes do culto de domingo. E eles vão se estender. Eles vão ficar 8h30, depois eles vão participar do culto, e depois à tarde se estende mais ensaio. E foi uma glória nessa casa aqui. Nossa, foi muito lindo, muita bênção. E eu creio que Deus vai encher também esse lugar novamente, neste dia 10 de janeiro, às 8h30. Acho que é só, né? Glória a Deus. Muitos recados, glória a Deus. Só isso mesmo, né? Então, agora nós estamos no momento de agradecer a Deus, de contar uma obra, de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que as irmãs estejam nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai estar ligado, irmão? Deus seja louvado. Nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor, por quanto na quinta-feira eu passei por uma aflição na empresa e fui para casa. Durante aquela aflição eu ajoelhei e falei: Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas me dá direção, me dá guia, porque na sexta-feira eu tenho que resolver essa situação. Era um contratante que solicitou um produto da empresa e eu confesso que eu não li o contrato na correria, até por eu estar cobrindo 2 meninas com Covid. Eu fui por excesso de confiança e quando eu cheguei em casa já era tarde para resolver, bem tarde. E aí eu falei, agora, na sexta-feira, eu vou enfrentar a situação e admitir que eu errei. E fui dormir, não conseguia dormir, até tomei um fitoterápico, aqueles bem calminhos, só para me relaxar, até porque eu também precisava descansar. Quando eu acordei, eu me lembrei que aquele cliente, eu tinha atendido ele no mês de março, e que o contrato não tinha mudado. E aí eu falei, Senhor, tomara que ali não tenha nenhuma cláusula que quebre aquele contrato, que eu me recordo dele no mês de março. E aí eu levantei
Peguei no celular para ligar para o cliente, eu não consegui ligar. E eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu voltei a orar, falei, Senhor, mostra para mim. Aleluia. Eu errei, Aleluia. eu não consultei o contrato. Mas, Senhor, a multa é grande, a multa é alta. Eu não vou deixar de admitir que eu não li novamente o contrato. E aí eu fui para a cozinha, pensei em ligar de novo para o cliente e algo me prendeu. Quando me prendeu, eu voltei para o quarto e voltei a orar. Falei, Senhor, seja feita só a sua vontade. Aleluia. Se nada der certo, eu vou admitir. Glória a Deus. Aí eu falei, Senhor, mas tem tantas outras causas de outras pessoas para você se preocupar e eu estou aqui de novo de joelho. Aleluia, aleluia. Falei, Senhor, se for da sua vontade, coloca tudo no lugar. E aí, quando eu levantei da oração, veio assim, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E aí eu fui para a cozinha, falei, eu vou me acalmar, eu vou confiar. Glória e aí eu fiz um cafezinho ali rápido, como eu faço de costume todas as manhãs. Fiz um cafezinho, olhei meu filho, dei um beijo nele e falei, filho, a mamãe está indo trabalhar. E ele falou assim, tão bonitinho para mim naquela hora, ele falou, mamãe, vai com Deus, porque Deus já está te acompanhando. Glória a Deus. E aí eu saí de casa, Irmandade. Quando eu cheguei na empresa, eu falei, eu vou falar a verdade para a minha diretoria. Mas antes disso, eu preciso ligar para o cliente. Peguei o telefone, liguei para o cliente, expliquei o acontecido. Ele falou assim para mim, olha, eu gostei tanto quando você me atendeu no mês de março. Eu vou resolver. Fique em paz. Ele falou, fica tranquila, eu vou resolver. Ele pegou uma cláusula, mandou no meu e-mail, me isentando de qualquer multa, no caso a empresa, né? Que ele estava de acordo com aquela entrega. Glória a Deus. Quando eu li o e-mail, eu liguei de volta para ele e falei, olha, eu só quero te agradecer. Ele falou, você não tem noção de que esse erro me favorece. Glória a Deus. Esse erro me favorece com o meu terceiro que eu vou entregar. E eu falei, Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí eu fui para cá, eu continuei trabalhando e eu fiquei com aquela alegria dentro de mim. Eu falei, Senhor, na quarta-feira eu fui trabalhar, eu estava ouvindo uma rádio evangélica. Eu falei, Senhor, eu estou estranha, eu estou esquisita. Eu não gosto de ficar gelada. Eu quero sentir você aqui dentro. Eu não estou gostando do jeito que eu estou. Senhor, faz uma obra para mim. Venha ao meu encontro, me visita, mostra para mim. Porque eu estou gelado, eu não quero ficar gelada espiritualmente. E aí eu me lembrei que eu tinha pedido para Deus fazer uma obra para mim. E essa foi a obra que Deus fez. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, quando a gente se dispõe a escutar aquilo que o Senhor está falando nas nossas vidas. É maravilhoso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O ano passado aqui, né, eu já contei esse meu testemunho aqui algumas vezes, né? E por conta, né, da minha filha estava fazendo tratamento, né, mas graças a Deus ela está bem. Eu falei, Senhor, e agora, né? Saí do serviço, né? E Deus me deu toda a estratégia para mim, né, descobrir a doença da minha filha. Fui mandada embora. Deus me tomou de novo, descobri a doença dela. Deus preparou de eu sair. Ainda a empresa pagou 4 meses do convênio para minha filha continuar fazendo tratamento. E graças a Deus hoje ela faz pelo SUS, mas ela está bem. E eu falei, Senhor, e agora, né? Ela vai fazer tratamento, né? E daqui quanto tempo, Senhor, que eu vou voltar, né, para o mercado de trabalho, né? Já ali vindo 16 anos trabalhando como auxiliar de produção,
em algumas empresas, né? Muitas empresas eu fiquei 14 anos, né, em 2 empresas, e eu falei assim, Senhor, e agora, né? Eu vou sair, não vou ter mais minha cesta básica, não vou ter mais o meu VR, né? Que eu quero o sustento também da minha casa. Meu esposo também não ganha cesta básica, não ganha o VR. Eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E ali Deus me deu a estratégia, né, de uma menina vir falar para mim, Cassiana, tem umas roupas ali, você não quer vender? Eu falei assim, Senhor, Glória a como Deus. que eu vou vender se eu não conheço ninguém da minha rua, assim, do meu bairro, não tenho intimidade com ninguém? Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E ali eu fiquei pensando, falei, Senhor, me dá estratégia, é isso mesmo, não é? Como que eu vou ser vendedora, Jesus? E agora? E ali eu fui buscar essas roupas, e Aleluia. era bem longe, irmãos. E eu falei assim, e agora? Ela falou, você não está fechando a loja, você não quer vir pegar umas roupas, né? A gente faz um negócio. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Se eu vou, se eu não vou, se eu tenho oportunidade, se eu não tenho. Falei, eu vou lá. Aí fui lá, fiquei amiga dessa menina, trabalhei até na loja para ela, para mim ir ali pegando as roupas, né, para ela estar me ajudando, e eu também ajudando ela na época, né, tirar as roupas dos galpão, tudo. E eu falei assim, e agora? Cheguei em casa com um monte de roupa. Falei, vou vender para quem? Falei, Jesus, misericórdia. Aí eu tinha ganhado uma mala da minha sogra de viagem, uma mala comum, né? Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E ali eu orei para Deus, falei, Senhor, misericórdia, o que eu vou fazer com essas roupas? Eu vou vender para quem, Senhor? Que eu não conheço ninguém. Na minha rua é só a minha família, não tem mais ninguém, não conheço os vizinhos, não tenho nem amizade, que eu vim de outra cidade, né? Eu falei, e agora? Aí Deus falou, põe na mala. Falei, na mala? Falei, fui com a cara e com a coragem na creche da minha filha. E ali eu não conhecia as tias mesmo da sala da minha filha, eu só conhecia as tias da sala dela, e só assim, oi, bom dia, mas eu não sabia o nome das tias. E só uma lá que eu sabia o nome dela, né, que sempre estava lá, que recebia minha filha de manhã, as outras entravam um pouco mais tarde. E eu falei, Senhor, e agora? Aí eu fui lá com a mala, na hora do almoço delas, né? Falei assim, então, né? Estou vendendo umas roupinhas de criança, vocês querem dar uma olhadinha? Como eu moro aqui, né, perto da creche mesmo, eu faço fiado para vocês, né? Vocês não querem dar uma olhadinha? Ali elas foi olhando, foi gostando das roupas, né? E ali eu fui pegando amizade com elas, sabendo o nome de cada uma, já tinha um caderninho, tudo. E ali, irmãos, eu fui vendendo para elas, fui vendendo, e Deus foi preparando mais roupa, outros estilos, né, no infantil, né, que eu gostava mais de vender no infantil. E ali Deus foi preparando tudo. Eu falei, e agora, Senhor, continuo nesse ramo? E ali eu fui orar para Deus, falei, e agora, o que eu faço, Senhor? As roupas que a menina tinha me passado já tinha acabado. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E ali Deus foi preparando um dinheirinho do seguro, né, que eu estava recebendo, e ali eu fui comprando mais roupas. E ali Deus foi preparando tudo, irmãos, tudo. E ali na minha garagem, hoje Deus preparou uma lojinha. Aleluia. E tudo que eu fui preparando, falei, Senhor, eu queria um balcãozinho para melhorar a lojinha. Glória a Deus. E Deus foi tudo batendo na minha porta. As araras chegou uma moça e falou assim, então, eu tenho umas araras lá parada lá em casa, você não quer? Eu falei, eu troco por roupa, porque eu não tinha dinheiro. Aleluia. Ela falou, eu aceito. Glória a Deus. Aí eu coloquei as araras lá, ficou mais bonitinho. Falei, Senhor, e agora? Eu procurava aqueles colmeia, né, para colocar as roupas bonitinho, procurava o balcãozinho. Falei, Senhor, e agora, né? Tá tão feinha a minha loja, minhas roupas nas caixas, tudo, né? Mas eu fico em paz. E ali outra moça bateu na minha porta, eu não tinha intimidade com essas mulheres, elas bateu na minha porta e falou assim, então, né, eu desfiz da minha loja, você não quer
um balcãozinho, e eu tenho uma colmeia lá, você também não quer? E uma mesinha de vidro. Eu falei, quero, eu aceito, em nome do Senhor Jesus. Ela falou, então, né, eu preciso Glória de a dinheiro, Deus. mas se você quiser, eu também troco por roupa. Eu falei, Glória a Deus. eu quero, Senhor Jesus. E ali Deus preparou, ainda tem muitas coisinhas para mim fazer, mas eu Glória quero. a Deus. Eu creio que está na mão do Senhor, e Deus está Aleluia. preparando todas as coisas. Hoje eu trabalho Aleluia. em casa, cuido das crianças, cuido da casa, e Deus já preparou e está preparando Glória a muito Deus. mais. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus Deus. seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Me levanto para agradecer a Deus, porque eu estava muito nervosa esses dias por conta do Covid e a minha escola parou, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou estudar? Porque também eu tenho muita coisa para fazer ainda, e faculdade, então é muita coisa. Aí eu falei assim, seja o que Deus quiser, né? Eu vou fazer uma prova lá, que era para recuperar o ano, e eu não sabia de nada, porque ele estava dando lição mais avançada pra gente. Aí eu, seja o que Deus quiser, eu estudei um pouquinho, mas eu não sabia. Aí eu fui chutando, né? Chutando. Aí chegou na hora de a gente ver a nota total, aí eu fui lá, né, na escola, aí quando eu fui ver Bruna aprovada. Falei, eu? Glória a Deus. Aí eu até olhei pra diretora e falei, eu, diretora? Ela, você, eu tenho certeza que não é outra Bruna da escola? Não, é você. Eu falei, nossa! Aí eu fiquei muito feliz e eu vim agradecer a Deus porque isso é um peso, né, que sai dos meus ombros. Glória a Deus. E que Deus possa me abençoar muito mais, né? Amém, Pra mim terminar Jesus. a escola logo, fazer Glória a faculdade. Deus. E é isso, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bruna é musicista aqui, ela é violinista, faz a obra do Senhor e Deus cuida, né? É sempre assim, Deus fala conosco que enquanto a gente faz a obra, Deus está cuidando de nós e dos nossos. E também quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, olha como que é a importância da gente crer no Senhor, da gente descansar no Senhor, colocar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor e saber esperar, né? Esperar, perseverar em oração, como a nossa irmã aqui disse, a irmã Cassiana falou muito em orar, né? Elas foram lá, ajoelhava. Ô Senhor, quando batia aquele desespero, aquela preocupação, o que elas faziam? Elas iam ali e ajoelhava perante o Senhor e orava e pedia resposta. Então é dessa maneira, não adianta a gente ficar chorando, não adianta a gente ficar desesperada, andando de um lado para o outro, perguntando o que tem que fazer, se você não parar para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Então, irmãos, se você tem alguma situação difícil, algum problema, para e ajoelha, ora ao Senhor, espera que Deus vai te dar resposta. Mas espera em comunhão, não espere em atribulação, porque não adianta. Você ficar atribulado não adianta, porque o inimigo vai colocando pensamentos negativos na sua mente. Então, se você começar a ficar atribulado, vai, ajoelha, ora, fala com o Senhor, tenha essa intimidade com Deus, e Deus ele vai dar a resposta. No momento dele, porque ele sabe o momento que nós estamos preparados. Porque se Deus der uma resposta para nós com a mente atribulada, de nada vai adiantar, porque você não vai ouvir aquilo. Então, Deus ele espera você se acalmar, você confiar, e aí ele vem com a resposta, e a resposta do Senhor, como diz a irmã Mônica, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Todos em paz? Eu vou... irmã Denise. Amém. Glória a Deus, mulherada está tudo encorajada para agradecer a Deus. Muita alegria. Deus seja louvado. Amém. A gente fica um pouco constrangido de vir, né? Porque está filmando. Glória a Deus. Mas a gente tem que tomar coragem, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e uma forma da gente agradecer é divulgar isso para poder alcançar outras vidas. Glória também, como a gente é abençoado quando vocês vêm aqui contar. E eu queria muito agradecer a Deus, porque esse ano, apesar de todas as dificuldades que o mundo tem enfrentado,
Na minha casa não foi diferente, nós Aleluia. passamos também por algumas tribulações, e uma delas foi no meu trabalho. Eu trabalhava no mesmo escritório já fazia mais de 13 anos, e estava ali acomodada, assim, satisfeita com o retorno financeiro que eu tinha, e tranquila, né? Falava que tá bom, por aqui eu vou ficar. Mas de uns meses para cá começaram a acontecer algumas coisas que não estavam me agradando, estava me entristecendo, já não condizia mais com a maneira profissional que eu gostaria de trabalhar e atuar. E aquilo veio me angustiando, trazendo uma pressão mesmo muito grande. A gente, quando trabalha num ambiente que não mais nos agrada, começa a incomodar, fica muito difícil. A gente já vai amarrada a trabalhar, e aquilo começa a enfraquecer a gente, não só na vida pessoal, mas não só na vida profissional, mas na pessoal também. E isso começou a gerar alguns conflitos na minha casa, com meu esposo, porque ele é uma pessoa muito correta, assim, muito rígida com as coisas de trabalho, e algumas coisas ele acompanhava e também não aceitava, e começou a pegar no meu pé para eu sair, que eu tinha que sair. Mas, irmãs, eu trabalhava lá já há mais de 13 anos, e ficava com aquele receio, como é que vai ser? Né? Se eu sair, será que eu vou conseguir me colocar de novo? A gente fica com um pouco de medo, né? E também ficava pensando, em plena pandemia eu vou sair e vou trabalhar onde? Ninguém está contratando ninguém, pelo contrário, está todo mundo sendo mandado embora. E ficava com aquele receio, e fui pedindo direção para Deus, pedindo que Deus falasse comigo, em oração, acompanhando a palavra. E, irmãos, quando foi agora em agosto, eu não sei de onde que veio aquela coragem. Eu sei que um dia eu liguei para o meu chefe, da qual eu tenho muita consideração, muito carinho por ele, inclusive, e pedi demissão. Falei que, enfim, entendi a situação da empresa, que realmente estava difícil, né? E preferia, naquele momento, me afastar. E Deus colocou uma paz tão grande no meu coração naquele dia, mas uma alegria tão grande também, que eu desliguei o telefone e parecia que eu tinha tirado assim, um peso das minhas costas. Glória a Deus. E aí, naquele mesmo dia, eu fiquei pensando, bom, agora oficialmente eu estou desempregada, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas, irmãos, Deus, ele cuida de nós de uma forma assim tão maravilhosa. Não deu uma semana, começou a aparecer cliente, começou a aparecer trabalho, eu sei que desde agosto, irmãs, eu não parei um minuto. Eu passei por essa transição profissional, saí do como CLT, né, uma empregada. Hoje trabalho mais de forma autônoma, mas assim, Deus tem abençoado de uma maneira que me surpreendeu. Assim, eu não imaginei que em plena pandemia eu ia conseguir me reinventar profissionalmente. A minha casa está em paz, o meu esposo está feliz, eu tô assim, muito agradecida, muito feliz com Deus. Claro que a gente enfrenta outros tipos de dificuldades, mas o fato da gente conseguir exercer a nossa profissão, exercer aquilo que a gente gosta, que a gente, né, se escolheu na vida para fazer, é muito bom. E eu queria agradecer a Deus por isso, agradecer porque nada na minha casa tem faltado. Tem sido um ano difícil, mas, ao mesmo tempo, um ano bom, porque Deus tem mostrado o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele realmente nos ama nas mínimas coisas. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer também a Deus nesta manhã, dizer que o Senhor é maravilhoso, Ele cuida mesmo das nossas vidas. Essa semana as minhas filhas receberam o boletim final, né, de que elas estavam aprovadas. Elas estão cursando o ensino médio, o 3º ano do ensino médio esse ano, no ITB, aqui de Barueri, e que é um instituto técnico, né, de Barueri.
e elas se formaram em administração, as duas. E aí eu estava lembrando do primeiro dia que eu deixei minha filha lá. Por conta de toda a situação que aconteceu com a gente, as meninas estavam bem amedrontadas, bem difícil a fase de adaptação em outra cidade, que nós não morávamos aqui, outras escolas, e aí elas entraram nessa escola técnica, e era assim questão de 17 matérias para estudar, e então muita cobrança. Então elas ouviam as pessoas falarem que lá era difícil, que tinha que estudar muito, e aquilo foi deixando elas assustadas. E eu deixei minha filha lá no colégio no primeiro dia, e ela, na hora que eu estava saindo na porta, ela veio correndo, chorando, falou: eu não quero ficar aqui. Eu falei: filha, mas você precisa ficar. E ela: mas eu não quero ficar, eu quero ir embora com você. E eu: filha, mas você veio para assistir a aula, né? Se você fizer isso todas as vezes, você nunca vai saber como que é a escola. E eu falei: eu já passei, quando ela era pequena, tinha 5 anos, era difícil deixar ela no colégio. Ela grudava em mim, e a professora tinha que arrancar ela. Não era a melhor forma de fazer isso, mas não tinha outro jeito. Era todos os dias ela fazia isso, de chorar e grudar em mim, não queria ficar. E eu via ela com 15 anos fazer isso de novo, vim correndo. e falar: eu não quero ficar aqui. Aí eu falei: meu Deus, será que vai começar tudo de novo aquilo? E eu falei: Senhor, tem misericórdia, Deus, acalma o coração da minha filha. Eu pedi para Deus, né? E eu falei: não, filha, você vai ficar. E eu virei as costas e fui embora chorando, né? Chorando, falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, que as minhas meninas consigam se adaptar aqui, né? Porque eu sei que elas estão passando por uma fase muito difícil, mas eu sei que o Senhor vai sustentar. Se o Senhor permitiu tudo isso na minha vida, o Senhor vai sustentar minhas filhas. E aí ela ficou um dia, aí a minha irmã, depois do intervalo, minha irmã ligou e falou: mãe, a Beatriz está chorando, ela não quer ficar aqui. E eu falei assim: então você leva ela lá na coordenação e pede e fala com a psicopedagoga, que a escola tem esse preparo, e para conversar com ela. Eu não vou buscar ela, eu só vou buscá-la no último instante, só quando não tiver jeito, né? Porque se eu fizesse isso, ela ia, né, começar todos os dias fazer isso para eu ir buscá-la. E eu falei: não vou. E você vai me falando. Aí ela se acalmou e aí ficou na aula, quando conseguiu assistir as aulas até o final. E no outro dia ela já foi meio assim, mas ficou, né? E não deu mais trabalho. Então eu fiquei lembrando disso e eu falei para ela: você lembra quando você fez isso? Tá? Ela falou: eu lembro, eu estava apavorada. Então, assim, Deus sustentou elas esses 3 anos lá, sempre com notas boas. Foi difícil, irmãs. As madrugadas, as meninas estudando, fazendo lição, era muita lição. Elas tinham que listar todas as lições e ir ticando todas que foram fazendo. E foi difícil, sim, sabe? Foi bem trabalhoso. E no final agora do ano eu vi essas meninas desesperadas no TCC, porque tinha que entregar esse TCC. Essas meninas desesperadas, principalmente a minha filha mais velha, ela chorava porque ela não conseguia, e eu tentava acalmar ela, mas eu falei: o que eu posso fazer é orar. E eu orando, pedindo para Deus ter misericórdia, para que ela tivesse uma estratégia, tivesse ideias para fazer aquele TCC, junto com as outras meninas, porque tudo online, tudo virtual, é muito difícil, as reuniões delas eram virtuais, então foi ficando tudo mais difícil, né? Esse ano foi difícil o final. Mas assim, a bancada também foi tudo online, né, na apresentação desse TCC, e claro, ela não ficou muito satisfeita com a nota por conta de todo o trabalho que ela teve, toda a dedicação que ela teve. Ela não ficou tão satisfeita com a nota, mas também Deus trabalhou isso no coração dela, porque ela se dedicou muito.
Mas, enfim, deu tudo certo, elas terminaram o 3º ano. Fiquei com uma peninha delas essa semana, porque a colação de grau pela internet também. Ai, Jesus, eu falo, Senhor, só Deus para ter misericórdia, chamando o nome de cada uma, assim, aparecia foto delas, assim, e tudo pela internet, tudo pela plataforma lá da escola, do colégio. E é tão bom você se reunir com os alunos, né, e comemorar, né, aquela vitória. Só que não foi possível, né? Não foi possível, mas, enfim, a gente agradece a Deus porque elas passaram, conseguiram passar por mais essa etapa. Outras virão, agora a etapa da faculdade. Então, eu agradeço já a Deus, porque creio que Deus já está preparando tudo, porque meu filho, Deus preparou a faculdade pública para ele, e ele já vai para o 2º ano da faculdade da Unesp, e eu creio que minhas filhas também. Deus está preparando um lugarzinho para elas lá numa faculdade pública, e eu creio em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer imensamente a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, por mim e pelas minhas filhas. E eu agradeço por tudo, Deus seja louvado. Vamos louvar a Deus com o hino 206, e Deus vai mandar a palavra nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos então para a palavra. Glória a Deus, eu creio que Deus vai falar mais um pouco para as nossas vidas, alegrar as nossas vidas nesta manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos apresentar a irmã Kátia em oração, para que Deus venha usá-la, para que Deus venha falar grandemente na boca da tua serva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar a tua serva, Senhor, que está aqui todos os sábados, Senhor, disposta, Senhor, a ser usada por Ti, Deus querido, Pai amado. Eu creio, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor já revelou a palavra à tua serva, Senhor, e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor usa ela grandemente nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Deus, usa a tua serva como instrumento
na tua obra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, meu Pai, a alegria no coração da tua serva. Guarda, Deus querido, o contentamento no coração dela, Pai. Ensina, Senhor. Ensina, Deus querido, Pai amado, cada dia mais. Capacita, Deus, em nome de Jesus. E prepara, Senhor, meu Pai, novos semeadores para fazer a tua obra, para falar do teu evangelho de maneira genuína e verdadeira, Senhor. Deus, que o Senhor cresça e ela venha diminuir cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu já agradeço a minha oportunidade, Deus seja louvado. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Eu sou a irmã Kátia se organizar aqui, como sempre. Cada um de nós temos um jeitinho, né? E a gente acaba... Hã? Ela está falando que a Mara é bagunceira. Eu acho que parece um certo irmão que de vez em quando vocês devem conhecer, que sempre está aqui presente e que briga comigo, irmãos. Porque eu venho aqui e arrumo tudo no lugar e ele fala que não acha nada quando eu arrumo tudo. Mas a você que está nos assistindo também nessa manhã, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco e que seja a presença de Deus aqui envolvente na sua vida também e que é com muita alegria. Não podemos te ver, infelizmente, mas sabemos que a comunhão é uma só e que a alegria, né, que está aqui conosco nessa manhã, pelos testemunhos dados para a honra e glória do Senhor Jesus, também alcançou a sua vida. E tenho certeza que o seu coração se alegra, porque grande é a alegria de você querer estar e por algum momento não pode. Grande talvez seja a vontade de poder testemunhar algo e ainda não foi possível. Mas eu sei que o Senhor está contigo, onde você está, e tenho certeza que assim que tiver uma oportunidade, você estará vindo junto conosco e testificando o que Deus está fazendo na sua vida. Tá bom? Tá tudo bem, então, conosco hoje? Amém? Vencemos mais uma semana? Eita, que Deus maravilhoso, gente. O ano está acabando, né? Jesus amado, quanta coisa a gente aprendeu. Quanta coisa a gente está aprendendo com o nosso Deus. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Em algum momento da vida de vocês, ou em alguma situação, você já ouviu alguém começar a contar a sua vida inteira? Já? Acho que todas nós já ouvimos, né? Às vezes em alguma condução, não é? Às vezes até mesmo no carro, dando carona para alguém, no trabalho. Em várias situações, eu acredito que a gente já se deparou com esse momento. E o mais difícil é que quando essa pessoa começa a contar a sua vida toda ou contar algum fato, é uma coisa de negatividade. Começa a falar, e você olha e começa e não para nunca. Chega a ser tão difícil de ouvir a pessoa com tantas coisas de negatividade que você acaba até, às vezes, nem dando tanta atenção para aquilo que a pessoa está falando. E aí eu pergunto assim, quantas vezes você ouviu uma pessoa ou passou por isso? E quantas vezes você foi essa pessoa? Porque em algum momento a gente foi essa pessoa. Em alguma situação, uma outra pessoa ouviu você fazendo a mesma coisa. Não é assim? Vou ler com as irmãs, ou com todos que estão nos vendo nessa manhã, né? Não posso dizer só irmãs, porque sabemos que também está aberto para todos ouvir a palavra de Deus e participarem conosco no nosso culto. Embora tenha um título Mulheres, Culto de Mulheres, é apenas um nome, porque o culto é para Deus, a adoração é para
Deus. A honra é para Deus. Amém? Vou compartilhar com vocês em Números, capítulo 11, no verso 4. Bem curto, bem rápido. Que lindo, né, irmã Mara? Teve testemunhos hoje que, olha, santo Deus. Vamos continuar insistindo, viu, irmã Mara? Que tem mais coisas aí escondidinha que elas não querem contar. Mas eu tenho certeza que agora já foi o AMP. Difícil é fazer a primeira vez, né? Depois que sai a primeira, a gente consegue fazer mais, não é isso? Então, aí já foi dada a largada. E eu tenho certeza que estaremos cada dia mais com outras obras aí, porque eu sei que o nosso Deus não para. E eu tenho certeza que Ele vem operando em nossas vidas, sim. Só um pouquinho. Espera aí, Mara. Números, capítulo 11, no verso 4. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todas de pé, em nome do Senhor Jesus, pararemos a palavra. Todas acharam, quem não achou, misericórdia. Amém? Tudo certo? A palavra do Senhor, ela diz assim no verso 4. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porós, e da cebola, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Somente até aqui. Amém? Amém. A mensagem para nós hoje, ela é uma reflexão muito grande. Né? Podeis vos assentar. Amém, irmãs? Em nome do Senhor Jesus. É uma reflexão, a mensagem de Deus, a palavra de Deus ministrada, ou você mesmo lendo, ela tem que ser totalmente revestida em nossos corações sempre. É todo dia um renovo, todo dia uma página nova, todo dia uma limpeza, todo dia um algo especial. E nessa manhã não é diferente. Da forma que eu comecei a perguntar para as irmãs, a quem nos ouve também, a fazer essa reflexão de quantas vezes você é um murmurador e quantas vezes você ouve um murmurador. O povo aqui do Egito conta, né, essa mensagem explica para nós um pouquinho sobre o que nós refletimos já no comecinho. Era um povo que sofria no deserto, no Egito, com Faraó, na mão de Faraó. A história ela é bem conhecida sobre isso. E aqui nesse capítulo 11, eles param e dizem para Moisés que vale mais estar aonde eles estavam do que aonde eles estavam naquele momento. Ou seja, eles começam a falar para Moisés que o que eles viviam lá, o que eles comiam lá, o que eles viam lá, junto na mão de Faraó, era melhor que estar no deserto junto com ele, junto com o povo, junto naquela missão, naquela trajetória no qual Deus havia dado e libertado eles. É uma reflexão enorme para nós, porque sempre ou em alguma situação vivemos isso. Paramos para falar, às vezes até mesmo para Deus, que o que você passou lá atrás está melhor do que o que você está passando agora. Porque a prova, quando demora, ou o que você deseja, o tempo que está esperando, começa a ficar em uma situação tão difícil que você começa a dizer para você mesmo que o antes estava melhor do que o agora. E o mais triste dessa parte que nós lemos, que ela é inteira, ela é bem extensa, eu peguei só um pedacinho.
O mais difícil dessa história diz no 6, que fala assim, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão o maná diante dos nossos olhos. Eles comiam antes de graça. Mas de que forma que eles comiam? Quando o faraó mandava dar? O faraó servia o que estava na mesa para eles? Os filhos deles eram os filhos que podiam correr e brincar quando queria? Ou eram mortos várias vezes por várias ordens que Faraó deu? Suas esposas tinham liberdade de sair e vir e fazer o que queria? Não era assim. E aí eles falam literalmente para Moisés, e agora? Diariamente é isso? É esse maná todo dia? Todo dia é isso que eu tenho para comer? Todo dia é isso que a gente vai fazer? Todo dia é isso que está disponível para mim, para nós? Sendo que Jesus, a história da trajetória do povo no Egito, ela foi cuidada por Deus de uma forma muito especial. E quando Jesus libertou eles de todo o período da mão do faraó, até a missão final, a terra prometida, o Senhor cuidou de todos os detalhes. E ainda nesse momento, eles falam do maná, mas Deus também já dava para eles algum período de codornas, sempre que havia necessidade. E aqui, nesse momento também, eles esqueceram de um detalhe enorme do cuidado de Deus. E reclamavam do que tinham no dia. Você reclama do que você tem no dia? Não dá para dizer, eu nunca murmurei. Não dá para dizer, não dá. Nós sabemos que se falarmos isso, estaremos totalmente erradas. Por isso que eu falo que toda a instrução de Deus na Bíblia, ela é linda para aquela que quer ouvir, para aquele que quer seguir. E a gente tem uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos. E ainda muitas pessoas não perceberam isso. Não é a oração é uma delas. Mas naquele período existia uma pessoa que Deus falava e essa pessoa ministrava as outras. Hoje você tem um contato, um telefone direto com Deus que não fica sem sinal. Hoje você às vezes percebe que você vem até a igreja para ouvir a palavra, para ser ministrada a palavra, porque você fica na dependência de que alguém fale para você o que você quer ou o que você necessita, sabendo que você também pode ouvir e ser ouvida por Deus. Naquela época não tinha. Naquela época era mais complicado. E Jesus ainda também fez algo maravilhoso, né? Viu que dessa forma não estava dando certo, só uma pessoa representando a todos. O que ele fez? Mandou o seu único filho para morrer por mim e por você. E dá a nós esse contato direto. Essa ligação direto com o Pai. E o povo reclamando para Moisés. E o povo falando que não estava bom. E aí, acredito que pode ser até que Moisés deve ter falado assim, né? Tá difícil, né, esse maná aí que vocês estão comendo? Tá complicado? Porque quando tá esse sol forte que hoje tem aqui, que lá era bem pior, tem uma nuvem sobre vocês para não ficar tão quente. Quando tá de noite, que a gente tem que caminhar, tem uma chama de fogo na nossa frente nos guiando. Na época que vocês pediram água, que precisou de água, não saiu água de uma fonte qualquer, de um rio, foi de uma pedra que saiu. E não está bom para vocês, né? Será que Moisés deve ter falado isso? Às vezes dá a gente imaginar que Moisés deve ter alertado um pouquinho, mostrar para eles o que realmente eles estavam questionando, que não tinha coerência nenhuma. E que aquela murmuração era desnecessária.
O maná que eles comiam, no verso 8, fala que era um maná com sabor de azeite fresco. Será que Deus não ia dar qualquer coisa, né? Jesus não dá meio. Jesus dá o melhor e ponto final. Qual é a melhor marca que você gosta de comer? Qual é a melhor comida que você quer sentir o sabor? Qual é a melhor vestimenta que você precisa? Qual é o melhor carro que você sonha? Qual é a melhor casa que você deseja? Qual é o melhor lugar especial que você deseja conhecer e que você não conheceu ainda? Qual é a viagem de avião que você quer e que você nunca foi, mas que você tem o desejo de ir? Jesus não brinca em serviço. Na verdade, ele nunca dorme. Ele sempre luta pelas nossas vidas. E está lá o povo reclamando. E não é o povo. Estamos aqui nós reclamando e chorando e murmurando. E aí ainda tem momentos que nós oramos da seguinte forma: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E está reclamando do pão nosso de cada dia que nos dai hoje. E a gente reclama do pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Jesus, Tu és muito lindo em nossas vidas. Você reconhece que esse maná que Deus está te dando é um maná especial? Você conhece diariamente que o Senhor está fazendo, Ele tem convicção que é o melhor para a sua vida? Esse pedaço que nós lemos fala que o povo perdeu o apetite por estar perto de Deus. É mais ou menos dessa forma. A trajetória que nós temos, a trajetória que nós estamos vivendo, ou que temos que viver, porque não conhecemos o amanhã e nem mesmo hoje, nós conhecemos agora, nesse momento que estamos passando. Eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, daqui amanhã, daqui à noite, a gente não sabe. Eles reclamaram e questionaram e disseram que estavam insatisfeitos pelo aquilo que o Senhor estava dando para eles naquele momento. Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente ainda está passando por isso? Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Você é grato pelo que tem ou você reclama por aquilo que você não tem? Você reconhece a presença de Deus de vez em quando? Ou você reconhece a presença de Deus diariamente? Difícil, né? Difícil. No verso 11, só para vocês acompanharem, diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? E no 12: Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse: Leva ao teu colo, como o halo leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Moisés começa a passar para Deus. Olha, Deus, não está dando? Você já orou assim? Você não deve ter orado: Senhor, esse fardo está difícil. Jamais. Será que a gente não orou? Já, né? Já, né, irmão? Um monte de vezes. Ah, Senhor, não aguento mais, não.
Ah, Senhor, tá difícil demais. Cheguei no meu limite. É isso mesmo, irmã. Participa conosco aqui. Cheguei no meu limite. Acho que essa eu acho que é a frase mais se adequa, vai se adequar. Amém. Glória a Deus. E Moisés chega e fala: olha, Senhor, porventura foi eu que gerei tudo isso? Porventura são meus filhos? Porventura eu tenho que passar tudo isso? Porque que culpa tenho eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eles estão tão reclamando? E olha que é uma pessoa e era uma multidão. Eu comentei no começo, quando uma pessoa você ouve falar, imagine uma multidão, toda hora entrava uma, vamos supor que ele está ali no lugar, numa sala, numa tenda, e toda hora vinha um falar uma coisa, toda hora vinha outro falar alguma coisa. Isso suga a nossa energia. E isso é um perigo, para a nossa vida espiritual muito grande, porque ao invés, se você não está preparada para direcionar aquilo que você está ouvindo, você acaba indo junto com essa pessoa. Você acaba também murmurando junto com ela, muitas das vezes, naquilo que essa pessoa ou a situação está te fazendo passar. E aí você começa a dizer algumas coisas para Deus que desagrada, porque nesse momento o Senhor foi um desagrado ao Senhor. Deus não gostou de ter ouvido isso do povo. Foi uma ingratidão imensa sobre o que Deus já tinha feito com eles. Colocamos, às vezes, diante da gente situações parecidas. Por isso que essas palavras eu gosto de ler e fico tão feliz quando o Senhor me mostra que as histórias que foram descritas na Bíblia, elas não são histórias que não acontecem hoje. São histórias que acontecem, são verídicas, está aí. É igual a murmuração. Murmuração não era para ter só naquele tempo, então? Era para só estar lá, tudo resolvido. Não era para ter hoje reclamação. Não era para ficar hoje na mesma situação. Mas acontece. Mas tem. A mesma coisa. Nada mudou. Mudou o nome de povos, mudou pessoas, mudou a cor do cabelo, mudou o tamanho, mudou a cor de pele, mudou a linguagem, mudou o português, um é português, outro é inglês, outro é Japão. Mudou alguns lugares, mas as situações não se mudou. Da mesma forma que o nosso Deus também não mudou. Da mesma forma que o nosso Deus continua conosco desde aquela época e agora mais ainda, porque naquela época havia uma situação como uma ponte de contato e hoje nem isso você tem mais, nem isso você precisa. É você e Deus e ponto, acabou. Ah, mas Deus não fala comigo, mas é difícil, eu não consigo ouvir, mas você busca? Você procura intimidade com Deus? Porque intimidade não é algo tão fácil de se achar assim, e também não tem nenhuma partilheira de mercado. Intimidade é algo que tem que ter uma perseverança muito grande. E além de quem já tem uma intimidade já um pouco mais avançada, vamos dizer assim, com Deus, que nós conseguimos visualizar, porque a intimidade ninguém sabe, ninguém quer pagar o preço, né? Ninguém quer pagar o preço que aquela pessoa está ali para ter, porque ou acha, né? Eu e a irmã Mara, ou acha que é fácil estar à frente de algum trabalho, estar à frente de alguma missão, seja ela qual for. Existem várias situações que passamos, não é isso, irmã Mara? Só nós falamos, porque como nós duas somos muito próximas também, além de ser irmã em Cristo Jesus, somos também irmãs de sangue, também somos parentes, então vivemos muito bem isso e louvo a Deus todas as vezes que eu falo isso, porque somos uma parente com um selamento de Deus que não tem igual. E fico feliz, porque eu sei que quando é parente, existe tantas coisas difíceis que não é fácil
ter uma união como nós temos. E louvado seja Deus por isso, e que o Senhor venha nos multiplicar, não por egoísmo de minha parte, mas que todas nós possamos ter sempre essa união uma com a outra. Amém? Está lá Moisés falando com Deus. E aí, Deus? Não estou aguentando mais não. Não está dando certo. Está muito complicado. Está parecendo bebezinho de colo esse povo? Não sabe o que quer? Sabe, bebê que só reclama, porque eles não têm noção. Criança, às vezes, quando quer alguma coisa, ou que pede, ou que deseja de uma certa forma, é porque também eles não têm entendimento. Então, eles querem o quê? Eles choram, eles esperneiam, porque não entende algumas coisas e a forma de se expressar. Bebezinho mesmo é assim. A única linguagem de uma criança de colo é o choro, ou a febre, que aí a gente percebe que tem alguma coisa de diferente, alguma coisa está incomodando, porque eles não sabem falar. E a palavra mostra um parênteses exatamente isso. Moisés passa para Deus uma situação dizendo assim, olha aí, está parecendo um bebezinho de colo, Deus. Eles não sabem nem o que eles estão pedindo, eles nem sabem o que o Senhor fez, eu acho. Está aqui, ó, chorando. Estão todos chorão aqui. E aí, Jesus, como lindo, maravilhoso de sempre que é, tá bom, Moisés, tá bom, vou fazer algo. Muitas coisas que passamos, muitas coisas que vivemos, muitas coisas que presenciamos, é fruto de nós mesmos porque queremos abraçar o mundo com 2 braços. Queremos absorver as coisas do outro que não é sua. Queremos pôr a mão na situação do outro que também não é sua. Às vezes a sua vida pessoal também você quer pôr a mão e também essa vida não é sua. Porque quando você entrega os caminhos para Deus, quando você deseja que Deus dê a direção, você precisa confiar. Por que Jesus não dava mais situações para aquele povo, para que eles mesmos tivessem o que comer das próprias mãos ou fizesse algum argumento para eles se virarem sozinhos? Porque Deus estava fazendo com que o povo confiasse nele. A confiança que Deus queria que eles tivessem era ter a certeza de que amanhã pertence a Deus e não a eles. O que Deus estava fazendo todos os dias, dando um pouquinho e pedindo e não deixando que sobrasse para o dia seguinte, era porque Ele queria mostrar e dizer, ei, eu vou cuidar de vocês. Sou eu que tirei vocês do Egito. Foi eu que abri o mar vermelho para vocês passar. Foi eu que estou dando as nuvens para o sol não ficar muito forte. Sou eu que dou a noite para refrescar e coloco um fogo na frente para guiar vocês. Sou eu que estou dando todos os dias um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não é para amanhã, não é para se preocupar. É para deixar que eu cuido. Amanhã é eu que cuido. Amanhã é eu prover a situação, vai vir da minha mão. Se é que você está compreendendo e não murmurando o maná do dia. Como eles reclamaram, terei só isso diariamente? Só esse manazinho? Eu não sei qual é o seu manazinho. Eu não sei se é um manazão. Eu não sei se é um maná médio. Eu não sei e não preciso, não há necessidade de nós sabermos. Mas a palavra está chegando aí. Mas o Senhor está tratando aí. Porque tratou aqui. Tratou aqui. Porque para subir esses 2 degrauzinhos aqui não é fácil, não. Não é tão simples. Porque se não fala aqui, como é que vai poder falar? Se eu não deixar, se eu não tirar o vazio e deixar que o Senhor use, como é que a gente faz? E é uma alegria grande, porque quando Deus fala com o meu coração, eu aprendo com Deus mais um pouquinho e aprendo com cada uma de vocês, com cada um que nos ouve. Como hoje, nessa manhã. Como hoje o Senhor está nos ensinando.
E aí Deus vai falar com Moisés. Tá bom, Moisés, vou te ajudar. Tá bom, não reclama mais não. Porque existe situações de reclamações que e não é uma murmuração, é uma reclamação. O povo, quando estava no Egito, eles estavam reclamando, porque estava difícil, estava uma situação complicada, não tinha mais liberdade para nada, os filhos morrendo, as coisas acontecendo. Era um pedido para Deus, era uma solicitação para Deus que tinha uma coerência, que tinha um valor, que tinha uma importância. Então, esse pedido era especial. Agora, esse que nós lemos, não. Aí já passa a ser uma murmuração. Quando você tem algo, é igual um exemplo que a irmã falou aqui no testemunho, que eu achei bem interessante também, em algumas questões que acontecem conosco. Porque quando nós não trabalhamos, estamos desempregados, Deus dá emprego. Aí quando a gente está trabalhando, tem um chefe que é uma pedra no sapato. E aí você começa a reclamar porque aquele serviço não está dando mais, e aquela pedra no sapato que é o seu chefe, você não está suportando mais. E aí você esquece que é desse serviço chato, dessa pedra no sapato, desse homem que te cobra, que te dá o salário todo mês, que você paga a sua conta e que tem alimento na sua mesa. Então, ao invés de reclamar e de questionar e de fazer tudo isso, por que você não pega seu currículo e distribui no mercado novamente, espera que o Senhor faça boa obra, ou que abra alguma porta e você agradece a oportunidade onde você está e vai ser feliz em outro lugar? Não é assim? Não é simples? Ah, irmã Kátia, não é não. É simples sim. É desta forma em tudo que a gente vive. É em casa. Ah, essa casa não está boa, não está boa. Ah, não está bom? Então vamos construir, vamos fazer outra coisa, vamos pintar, vamos colocar uma coisa diferente. Ah, esse carro está ruim? Ah, então tá bom, vamos ver o que dá para fazer, vamos vender ele, parcelar um pouco mais, trabalhar, fazer outra coisa. Ah, onde eu estou congregando não está bom, mas assim, mas tem outras também. Tem várias. Tem vários lugares. Ah, mas o curso que eu estou fazendo não está legal, não estou gostando, então faz outro. Isso é uma murmuração, não é uma reclamação. Amém? E aí, Jesus responde. Vamos lá na resposta de Deus. Ai. Jesus respondeu da seguinte forma para Moisés no verso 17. Então, no 16, deixa eu ver se eu leio 16. O 16, na verdade, o Senhor disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e o trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Esses 70 homens que ele pede para separar, que Deus pede novamente, é diferente dos 70 homens que Jesus já tinha pedido num tempos atrás. Aqueles outros 70 homens que Jesus pediu para separar era para ajudar a governar o povo por conta das situações que eles estavam vivendo, a briga entre eles, quem pode, quem não pode. O Senhor pediu que separasse os homens para que pudesse dividir entre eles uma melhor organização do povo. Já nesse momento aqui, o Senhor pede essa separação desses 70 homens, mas para outra finalidade. Que diz no 17. Olha o que Deus fez. Então eu descerei, eu Deus, descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves sozinho. Ou seja, quando você pede ajuda de Deus, quando você reconhece que precisa de Deus, o fardo é mais leve. Muito mais leve. O tempo da promessa se cumprir na sua vida, a necessidade, o desejo, ou o que você precisa, nos traz aos nossos corações esse sentimento de fraco, de cansaço e de dizer que não vai acontecer mais. Ah, acho que o Senhor nem me ouve mais, eu acho que agora vai demorar. Até esqueci já, não tenho nem força mais para pedir isso, irmã, não tenho nem coragem mais, estou tão fraca, ai Senhor, não dá. Faz aí o que o Senhor quiser fazer, e está tudo certo. Não vou pedir mais a mesma coisa, deixa aí que o Senhor fazer, o que o Senhor fizer está bom.
Quando a gente divide esse fardo, quando a gente divide com Deus o que você quer, tenha certeza que acontece. E acontece de forma extraordinária. Aos nossos corações nessa manhã, o Senhor nos ensina que reclamar não é a mesma coisa que murmurar. Que o maná diário que Ele te dá significa que você está aceitando a presença dEle diariamente com você. Ou que realmente você está deixando Deus melhorar, fortalecer a sua fé. É aquela fé que outra você não consegue dar para ninguém, você não consegue partilhar. Fé é individual. A minha fé é minha, a da Mara é da Mara, ela tem o jeito, eu tenho o meu, cada um tem a sua. A experiência dada para nós, que nós passamos diariamente, ou de novo o maná, dá a nós a experiência da raiz da fé crescer e ficar mais fincada. Para quando vem a tempestade, balança, mas não cai. E também não racha e também não quebra. E se porventura também acontecer de apodrecer raiz, o Senhor faz nascer novamente do nada. Se haver dentro dos nossos corações, nessa manhã, o desejo de entender e reconhecer que você não é capaz de fazer tudo sozinho, se nessa manhã nós reconhecermos que a cruz do outro não é a nossa cruz, que cada um tem que levar a sua, que eu não tenho que pegar o fardo de ninguém e nem cair sobre mim, sobre aquilo que eu estou ouvindo de negatividade de ninguém. E que tudo e qualquer situação de frustração, de preocupação, de ansiedade, eu entregar na mão de Deus, tudo irá se resolver. Quando dividimos as tarefas com Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Amém? Sejamos mais gratos. Muito mais gratos. Pelo que já temos. Não sejamos igual à palavra. E não vou nem dizer igual àquele povo, porque aquele povo também somos nós. Não é verdade? Não continuamos a pensar como eles pensaram. Que esse parte lida hoje aos nossos corações nos dê essa amplitude em nossa mente de saber que não é dessa forma. E que se você pensou ou agiu dessa forma, agora você não vai agir mais. Porque você aprendeu nessa manhã que existe uma pessoa para você dividir as tarefas. Amém? Tinha um louvor que eu achava tão lindo de ouvir, e que ele fala assim, em um dos versos dele, que eu até peguei aqui para ver, para compartilhar com vocês, que ele diz assim: me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade, um exército inimigo vier te afrontar. E o que você faz? Questiona ou adora.
questiona ou adora. E se ele não fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora. Amém? Tá bom isso aí? Questiona ou adora? O que você vai fazer se só te restar isso? Amém? Deixa aos corações de cada uma de nós, a vocês que estão nos assistindo por mais este dia, por essa manhã, que o Senhor venha contemplar em nossas vidas mais esse pedacinho desse bolo que é a palavra de Deus, mais essa partinha que nós pegamos e guardamos aqui, em nosso coração, porque haverá um momento que você e eu teremos que usar desse pedacinho desse bolo. E se tiver faltando um pedaço? Não é verdade? Então agarre a cada partinha da palavra do Senhor, faça parte e vai completando esse bolo, porque uma hora você terá que partir esse bolo com mais pessoas, se é que você já não está fazendo isso. E louvado seja Deus por isso que você está fazendo, como nós também estamos aprendendo aqui uma com a outra. Amém? Por essa palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Ai, que alegria, né, irmã Mara? Eu estou feliz, irmãs, pela honra e glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz do que Ele fez conosco nessa manhã, que não tem palavras para dizer a Deus. Gostaria de dizer agora a todos, né, no caso, quem estiver preparado para que a gente possa fazer as ofertas na casa do Senhor. Em seguida, infelizmente, não chorem, vocês que estão nos assistindo, nem vocês que estão aqui presentes, mas nós temos que encerrar o culto, infelizmente, irmã Mara. Não dá para ficar muito aqui, tem que encerrar, Mara. Não adianta, irmã Mara. Irmã Mara está falando que não, mas não adianta, irmãos. Vocês também que estão ouvindo, não adianta que a gente tem que encerrar. Mas, sábado que vem estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, né, irmã Mara? E a todos que estão conosco também. Ficaremos de pé, vamos orar pelas ofertas? Aí aquelas que tiver preparada, a gente vai entregar a oferta, orar a oração do Pai Nosso. Todos, mais uma vez, não posso esquecer, aqueles que fizeram o pedido na live, glória a Deus. Aqueles que realmente já colocaram o seu pedido na live, não se esqueçam que sempre é palavra nossa, é palavra desse ministério. Nós sempre oramos pelos pedidos, sempre. Então, não ponha em sua mente que será que pegaram o meu pedido, será que vão orar? Pode ser que às vezes a gente no culto das irmãs deixamos passar despercebido de informar, mas fique aqui gravado para todas vocês que a gente não esquece. É um compromisso com Deus junto com vocês. Vocês oram daí e nós oramos daqui nessa comunhão, porque eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo algo pela sua vida. Amém? Oramos pelas ofertas. Meu Pai querido, eu quero agradecer a Ti, a toda a oportunidade que o Senhor está dando a todas as irmãs aqui presentes para poder estar ofertando na sua casa, porque a sua casa também se faz necessário, Senhor, algumas coisas fisicamente, e é no coração de cada uma de hoje que o Senhor plantou e deu a oportunidade de estar ofertando. Peço ao Senhor que multiplique, que dê em dobro, que faça, ó Pai, prosperar tudo aquilo, ó Pai, que os seus servos, as suas servas estão dando com amor e com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem puder pode estar ofertando, é isso, né, Marmara? Pode trazer aqui na frente. Eu não esqueci de orar pela palavra. Tá? A gente está fazendo aqui, eu sei que sempre que termina a palavra nós oramos, depois fazemos essa parte, mas não passou despercebido não, tá, irmãos? Vamos estar orando ajoelhados pela palavra, né, para agradecer tudo por hoje. Em seguida a gente fica de pé, oraremos pelo Pai Nosso e encerraremos o culto. Amém? Amém? Glória a Deus. Bendito seja, Pai, o teu santo nome, maravilhoso és, ó Pai, a tua presença, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória seja dada. Aleluia, Jesus. Meu querido Pai, maravilhoso Deus,
presente mais uma vez com a sua presença aqui conosco, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque permitiu a nós, ó Pai, estarmos aqui nessa manhã, pelas orações, pelos louvores, Senhor, pelos testemunhos maravilhosos que o Senhor colocou, ó Pai, e deu ali às suas servas, as suas filhas, e que romperam o obstáculo para poder estar aqui e testificar e dar toda a honra para Ti. Foi lindo de ouvir, ó Pai, e presenciar junto com elas essa alegria. Senhor, eu quero agradecer também mais uma vez as ofertas que o Senhor colocou aqui, ó Pai, para cada um poder estar ofertando. Senhor, e a palavra, meu Pai, eu não tenho nem como dizer ao Senhor como é lindo o seu agir sobre esse culto, como é lindo o seu agir sobre as nossas vidas, que muitas das vezes já pensamos, Senhor, até em parar, porque o Senhor sabe disso. Muitas das vezes, às vezes, realmente chega em nossos pensamentos de negatividade, mas hoje o Senhor nos alertou as nossas vidas de uma forma muito especial, e eu agradeço ao Senhor, porque a sua palavra, ela continua viva e eterna em nossos corações. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja, Pai, o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Irmãs, e ao quem nos assiste, o nosso culto é assim mesmo, né, irmã Mara? A gente faz umas coisas assim um pouco diferentes, saímos um pouquinho assim da nossa rotina, mas a honra e a glória sempre para o nosso Deus, tá bom? Vamos juntas orar o Pai Nosso para encerrar em nome do Senhor Jesus? Amém? Bem no forte? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes a cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o seu amor eterno, maravilhoso, esteja com você por onde você estiver, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.